Olá pessoal, hoje eu queria falar aqui um pouquinho sobre como calcular o grau médio de um grafo, certo? A gente vai usar a biblioteca NetworkX do Python, como sempre, e isso é interessante porque calcular o grau médio de um grafo é uma coisa super trivial dentro de grafos, é algo bem básico mesmo, só que eu nunca vi uma função pronta na NetworkX, então a gente vai fazer aqui um cálculo e já entender melhor esse conceito do que é o grau médio. O grau médio seria basicamente quantos graus em média tem um vértice do meu grafo, tá? Vamos olhar aqui na prática que fica um pouquinho mais fácil. Só para a gente entender, eu estou criando aqui, né, o nosso código, como que está o apanhado. Eu estou criando um grafo com 1, 2, 3, 4 nós, 2 arestas, tá? Aqui os atributos dos nossos vértices, os nossos nós, né, certo? E aqui os da aresta, o nome deles, beleza. Aí depois com um layout circular, nesse tamanho, vou salvar uma imagem teste.png para a gente não ter que ficar gerando e plotando a imagem o tempo todo e vou mostrar a imagem. Vamos só executar esse código e ver o que acontece, certo? Executar. Beleza, ele acabou de gerar aqui, ó, gerou a figura. Percebam, 1, 2, 3, 4 nós, 1, 2 vértices. O que seria o grau de cada um dos vértices? O grau de um vértice é a quantidade de arestas incidente a esse vértice. Por exemplo, o A tem grau 1, o 3 tem grau 2, porque tem 2 arestas incidente a ele. O B tem grau 1 e o 4 aqui em cima tem grau 0, certo? Então, isso aqui são o grau de cada um dos vértices, e estão aqui os 4 vértices do nosso grafo. Vamos agora seguir aqui para ver como calcular o grau médio. Gerei aqui a imagem teste.png, então até vou tirar esse processo de mostrar o grafo e gerar a imagem, para a gente ganhar um pouquinho de espaço em tela e economizar tempo, beleza? Então como eu não vou gerar, eu não preciso mais ter isso aqui. Fechando aqui para chegar. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu quero calcular o meu grau médio do grafo? A primeira coisa, eu vou usar uma função aqui do próprio NetworkX, né, do g.degree. Essa função, ela retorna para mim uma lista com o vértice e o grau desse vértice. O vértice e o grau desse vértice. Vamos dar uma olhada? Aqui, ó. O vértice A tem grau 1, vértice B tem grau 1, vértice 3 tem grau 2 e o vértice 4 tem grau 0. Beleza, se eu quero tirar a média, é o que? É o somatório de todos os graus dividido pela quantidade de graus, isso é fácil. Então vamos guardar esse valor aqui numa variável chamada graus. Graus. Nela a gente vai pôr g.degree em formato de função e armazenar aqui. Então, exatamente essa listagem que contém os elementos vértice, grau, vértice, grau, vértice, grau, vértice, grau, a gente vai guardar nessa variável chamada graus. E agora, o que a gente precisa? Um somatório dos graus de cada um dos vértices, né? Então, do grau de cada um dos vértices. Então, dos graus de todos os vértices. Como que eu vou fazer esse somatório? Eu vou criar aqui uma variável acumuladora, certo? Nessa variável, ela vai iniciar com o valor 0, eu vou acumular o valor de todos os graus dos meus vértices. Como fazer isso? Eu vou vir aqui em for, para cada vértice no meu grafo. Então, se eu uso um gnodes, eu estou usando aqui uma função que vai me retornar todos os vértices do meu grafo, certo? Nessa variável aqui, eu tenho a listagem de todos os vértices grau, vértice grau, vértice grau, certo? Então, se eu passar para ela isso aqui, quer ver, ó, graus, e vier aqui colocar o vértice, vamos dar um print nisso. Certo? Então eu estou printando aqui o vértice grau. Vou até tirar isso aqui para não evitar confusão para a gente.
Opa, esse não, errei, é o de cima. Vou tirar esse aqui e evita a confusão. O que ele vai printar, o que ele vai exibir em tela pra gente? Exatamente aquilo lá, ó. 0, 1, 2, 0. Aliás, 1, 1, 2, 0. Que é o grau de cada um dos vértices. Voltando à nossa lista aqui. Então, a gente pode até comparar. Tá, aqui. Então, o A tem grau 1. O B tem grau 1. O 3 tem grau 2 e o 4 tem grau 0. Exatamente isso que ele está passando para a gente, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar a minha variável acumuladora e vou... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Acumular o que tem nela. Então, a acumuladora mais o grau do vértice, então eu vou pegar 1 mais 2 mais 0, vou fazer o somatório. Isso aqui é uma estratégia para fazer um somatório, ok? E o que vai apresentar aqui na minha acumuladora? Opa, vamos olhar aqui embaixo, print acumuladora, certo? O que vai ser exibido? O somatório dos graus. Então, 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 0, se mantém 4. Então, esse é o valor total. E o que eu quero? Eu quero apresentar o grau médio. O grau médio é a quantidade, é o somatório do grau de cada um dos vértices, dividido pelo G.number of nodes, pela quantidade de vértices que eu tenho, pela quantidade de nós aqui, né? Então, se eu pegar o valor da minha acumuladora e dividir pela quantidade de nós, eu vou estar apresentando o grau médio. Só para a gente deixar um pouquinho melhor aqui, o grau médio é fácil. Uma soma, como isso é um valor numérico, eu preciso converter ele para texto, para ele poder concatenar. E vamos ver o que acontece? O grau médio é 1. Por quê? O somatório era 4. Eu tenho um total de 4 vértices, então, obviamente, 1. Vamos criar aqui mais uma aresta, vai? Só para a gente mudar esse grau médio, porque ficou muito simples a conta. Eu vou criar uma aresta. O 4 que estava lá isolado, tadinho, vamos criar uma aresta para ele. E o 3. O 3 ele é um cara legal, ele é um centralizador da coisa. E vamos colocar um peso 2 só para mudar um pouquinho. Agora vamos ver como que ficou? Perceba, A tem peso 1, B tem peso 1, tem grau 1, 3 tem grau 3, 4 tem grau 1, beleza? O 4 tinha grau 0 e o 3 tinha grau 2. Então, agora deu um somatório diferente e aqui o valor do grau médio, 1,5, por causa dessa nova aresta que inserimos. Beleza? Então, esse é o conceito de grau médio e... esse é o conceito básico aí que a gente tem. Não havendo uma função, a gente pode criar. Não é nada muito complicado, né? Eu tenho que fazer aí a listagem do grau de cada vértice, fazer o somatório, e depois só dividir pela quantidade de vértices que eu tenho. Beleza? Muito obrigado!